Graça e paz aos irmãos. Estamos hoje mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje Deus me deu um texto, me deu um tema e me deu uma palavra para entregar ao coração dos irmãos que, como disse os discípulos no caminho de Emaús, que o seu coração queima pela presença, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Deus tem certamente uma palavra para queimar o seu coração, para te trazer entendimento, para te gerar fé e te trazer para mais perto de Deus, das suas escrituras e das revelações insondáveis de Deus. Aleluia. O texto que eu quero trazer, ele se encontra em Lucas 12, capítulo 13 em diante. Diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Eu quero ser bem rápido, bem sucinto, que essa palavra é muito grande, é uma palavra muito profunda, muito ampla nos seus conceitos e palavras dentro da Bíblia, se nós formos estudar e analisar dentro de alguns versículos bíblicos. Era muito profundo isso que Deus estava trazendo. A temática que eu quero trazer é heranças malditas, ou heranças que trazem contenda, heranças malditas, ou heranças que trazem contenda. Glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus é bem clara em dizer, lá se você for olhar no Antigo Testamento, e se nós formos olhar até a visão e a nossa cultura, a herança é algo que vai passar de geração para geração. A Bíblia vai dizer que era um legado. Tem herança que as pessoas vão falar: fulano de tal é uma família de um legado de riqueza, um legado de sabedoria, um legado na política, um legado de pastores. É uma herança que é passada. Só que a nossa cultura é muito simples, para não usar outra palavra, que nós pensamos que herança é somente valores, dinheiro. E nós pensamos que é só isso, embora também faça parte, porque aquilo que a herança ela tinha que ir aumentando. Se você for olhar nas tribos de Israel, elas iam aumentando questão financeiramente, outras heranças, outras riquezas que Deus vai trazer, porque herança vai falar de riquezas, de valores, mas só que ela vai ser ampliada em vários contextos, que nós que somos conhecedores, teríamos que passar para frente a herança. E aqui a primeira coisa que eu vejo que esse homem errou foi a herança na questão da sabedoria, o intelecto e as coisas de Deus. Porque aquele jovem estava preso somente nas coisas que eram vil metal. Nós que somos pais, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, a herança maior que nós temos que deixar para os nossos filhos é o quê? É o conhecimento das coisas de Deus, é a palavra de Deus internamente, é levar os nossos filhos a ter um relacionamento com Deus, para que eles não venham ficar igual Jacó, que ele estava lá. Jacó, ele não entendeu os propósitos de Deus, Jacó, ele não compreendeu as revelações de Deus. Jacó, ele vai precisar de uma ajuda de Deus, de ter uma visão e uma revelação para que ele venha entender que a maior herança ele já tinha, Deus era com ele. Então a herança que nós temos que deixar para os nossos filhos é que eles venham entender que Deus é com ele. E que a herança dos pais dele estava com ele, porque eles estavam em obediência e tinham uma promessa. Nós temos que falar: meu Deus fez uma promessa para mim. Deus ele fez. Nós temos que passar para os nossos filhos uma herança, uma promessa, uma herança de coisas do céu.
Ó, Deus tem os céus, Deus tem prosperidade, Deus tem riqueza, Deus tem tudo isso, família, tantas outras coisas Deus tem, mas nós temos que entender que é em Deus. Para que nós venhamos fazer com que aquelas heranças não venham trazer confusão. Porque existem vários tipos de herança. A herança ela não vai vir só em valores, ela vai vir em princípios, ela vai vir em entendimento. Então a herança ela vai servir o quê? Para abençoar a nossa descendência e fazer com que ela venha crescer. Só que herança hoje em dia, tem pessoas que não têm maturidade de lidar com herança, estão esbanjando, gastando, fazendo igual o filho pródigo, estão jogando fora a sua herança. Aquilo ali serviria para dar um conforto e um nome para a família e para que aquilo venha a ser passada de geração em geração. Quando uma pessoa imatura recebe uma herança, pode ser espiritual, física, financeira, patrimônio, empresa, e ele tem a mente de menino e ele não souber administrar, ele vai jogar fora todo o esforço, todo aquilo que Deus estendeu a bênção para os seus pais. Eles eram para administrar, era para multiplicar, era para usufruir daquela herança. Mas porque esse jovem aqui ele não teve esses princípios, eles vão agora fazer o quê? A herança virou uma herança maldita. Poderia trazer vários pontos de herança maldita aqui, em questões espirituais, que tem pessoas que vêm, tem pessoas que vão receber um legado de espiritualidade, coisas boas. Ah, fulano vem de uma geração, igual a Bíblia vai dizer, de sacerdotes Isaías. Só que Deus vai mudar para profeta, porque Deus queria acrescentar mais algo naquela geração. Outro ponto muito lindo, que às vezes Deus vai acrescentar mais coisas na minha vida, ou Ele vai mudar a sentença de herança. Antes de eu conhecer a Deus, a minha família tinha uma herança maldita, que a minha avó suicidou, meu pai suicidou, e Deus e o diabo queria trazer isso na minha família, em mim, nos meus irmãos desde pequeno. Só que Deus agora vai quebrar aquela herança maldita, vai mudar o nosso entendimento pelo poder de Deus. E a Bíblia vai dizer: transformai-vos pela renovação da nossa mente, por causa do quê? Da palavra de Deus, do conhecimento em Cristo. E Deus vai mudar tudo isso igual Ele fez. E Deus aqui, a herança foi passada. Olha que coisa mais interessante, mais linda. Só que ele não tinha entendimento. Quando a gente não temos entendimento do que é herança, do que para que serve, o que nós temos que fazer com ela. Como eu disse, é muito amplo, daria para trazer um seminário de dias sobre isso. A herança vai trazer o que? Contenda. Aquilo que era para trazer bênção, aquilo que era para trazer conforto, aquilo que era para trazer unidade, aquilo que era para trazer crescimento, está trazendo contenda. Tem muitas heranças que são heranças malditas, até hierarquias e áreas que demônios vão trabalhar. Então nós temos que priorizar as coisas de Deus para que as heranças boas de Deus venham estar conosco. É muito amplo esse texto. E aí aquele jovem, por falta de entendimento, chega: mestre, Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: diga, meu filho, pode falar, o que tu queres? Ele falou assim: diz ao meu irmão que reparta comigo. Aí Jesus falou: eita, meu Deus, o que eu falo para esse jovem? O que eu trago para essa multidão? Porque a responsabilidade de Jesus era muito grande. Tudo aquilo que Jesus ele falasse, ele não estava ensinando somente a pessoa que estava perguntando, mas toda uma multidão que o cercava. Porque uma liderança, uma pessoa pública, tudo que ele fala, a maior medo hoje que eu tenho são esses influenciadores meninos, que está ensinando tudo que não presta, e as gerações estão assimilando tudo que não presta. Mas só que Jesus aqui, nós vamos ver que ele foi uma pessoa sábia. Ele falou assim: eu poderia dar um conselho que poderia resolver o problema dele, mas eu vou ampliar, vou trazer um conselho que vai resolver o problema de todos que estão ouvindo. Vai ser um princípio que vai mudar na área da herança muita mentalidade aqui entre vós. E ele começa a dizer: primeiramente, eu sou mestre, ponto. Gostei dessa nomenclatura porque eu trago ensino. Porém, eu não vou trazer o ensino que você quer ouvir, eu vou trazer o ensino que você precisa ouvir. O mestre, ele não pode ser político, ele não pode querer agradar
a pessoa que está fazendo uma pergunta só porque houve um elogio. O mestre tem que trazer a santa palavra de Deus. Ele tem que trazer um conselho que venha trazer edificação, que venha trazer crescimento, que venha trazer maturidade, que venha levar para perto de Deus, que venha levar para perto das coisas de Deus. Aí nós vamos pegar, você pode pegar e ele vai dizer o quê? Tá bom, meu filho, eu vou trazer um ensinamento para você. Ele queria que Jesus viesse ajudar a dividir a herança da família. Como eu disse, herança vai abranger muitas coisas. Aqueles jovens não foram ensinados. Eles não foram ensinados pelos pais o que era justiça, para que servia. Por quê? A avareza, os desejos, o dinheiro, ele vai servir como servo. Escute bem, o dinheiro vai servir como servo para trazer conforto. Mas só que muitas pessoas eles se tornam escravos de dinheiro. Por isso que Jesus falou, poderia servir a Deus e a Mamon? Porque tem gente que é servo do dinheiro e está servindo como se fosse um Deus. E vive lutando, o dinheiro não é para trazer conforto, mas o dinheiro vai trazer o quê? Prejuízos. A pessoa é escravo correndo atrás do dinheiro, se sacrificando, sofrendo para ter dinheiro, para juntar um patrimônio que às vezes Jesus estava dizendo que ia ser desperdiçado. Em vez de pegar o dinheiro e o dinheiro ser servo dele para usufruir. Vou dar um exemplo. Eu sempre quis servir a Deus, sempre quis fazer a obra de Deus. Mas por pouco recurso, eu tinha que correr atrás do dinheiro para sustento próprio e depois investir no meu ministério para que eu venha ficar na obra. O dinheiro era servo para um propósito, que eu viesse ter mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. O dinheiro ele vai servir para um propósito. Eu quero servir a Deus, eu tenho um carro. O carro vai me ajudar a chegar na igreja. O carro vai me levar os irmãos. O carro vai ajudar a levar minha família para passear. O dinheiro ele vai servir como um instrumento para conforto e uma ferramenta para que nós venha ligar nós a um propósito, a um desejo. Ah, queria tanto comer fora. Às vezes por falta de dinheiro, a gente não tem condições, não tem carro, não tem negócio. Isso vai trazer o quê? Dificuldades. Agora o dinheiro ele vai servir para ser o quê? Ele vai facilitar. O dinheiro é um servo de propósito. Que Jesus ele disse, falou, o dinheiro é servo de propósito. Só que as pessoas querem o dinheiro para quê? As pessoas colocam tanto o coração no dinheiro que esquece o propósito do dinheiro. O dinheiro é para ser servo. Mas o dinheiro tem feito muitos escravos. Agora, olha o que o texto vai dizer que me chama a atenção. Jesus falou, ei, vocês estão parecendo que vocês são escravos do dinheiro. Aí Jesus falou, mas ele lhe disse, homem, calma aí, vamos começar por ponto. Antes de eu te trazer um ensino, eu vou te trazer uma realidade. Quem me fez juiz ou repartidor entre vós? Quem me fez juiz para julgar a sua causa? Quem me fez juiz para trazer dividição? Você falou que eu sou mestre, eu sou. Mas eu sou mestre das coisas de Deus. É diferente. Eu não sou mestre na medicina. Eu não sou mestre na advocacia. Eu não sou mestre na área da tecnologia. Eu não sou mestre na área da política. O que nós temos que entender hoje, tem gente que fala, eu sou mestre. Eu fico olhando muitas pessoas que dizem que é mestre, mas está envolvido com outras coisas. Tem outros dons. Tem outras áreas que eles realmente são bons, realmente são médicos. Se realmente eles têm a chamada, o dom, a liberação para executar, mas não é na palavra. A palavra é um dom, a palavra também é uma ciência, a palavra também é algo muito lindo. Mas Jesus falou, eu sou mestre da palavra. Eu não sou mestre na advocacia. Só que eu vou trazer um conselho para você. Vou trazer algo esplêndido. O médico não pode atuar na palavra. O advogado, ele não pode atuar na palavra. Por quê? É uma ciência espiritual. É algo diferente dos céus. Ao menos se ele buscar essa ciência. Agora eu pela palavra, eu pelo Espírito, eu pelo conhecimento da Bíblia, eu posso atuar em qualquer área. Eu posso ser juiz, eu posso ser advogado, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso fazer papel de psicólogo, da psicologia em qualquer área que você precisar,
Eu posso. Por quê? Por que eu posso? Porque a graça de Deus sobre mim. A graça de Deus sobre a minha vida. E eu posso exercer a bênção de Deus sobre vós. E aí o texto falou assim, então eu vou ensinar vocês. Eu não sou juiz, nem sou repartidor. Mas pela palavra eu vou ensinar umas áreas que eu vi que você está precisando aprender, entender. Bem maior e bem mais amplo daquilo que você quer ouvir. Você acha que a sua solução é dividir. Não é dividir. Embora seria justo dividir. Porque isso aí é um princípio que o pai deveria ter ensinado. Justiça. Honestidade. Caráter. É uma das heranças também que nós temos que passar para os nossos filhos. Mas a Bíblia aqui, ela vai ser bem clara em dizer, bem clara em falar. Jesus, ele começa, e disse-lhes, cautelai-vos, guardai-vos da avareza. Cautela, irmão, para que no meio do caminho a gente não se perda. Tem gente que fala, eu quero buscar, eu quero riqueza para mim ter descanso, para mim ter conforto. Só que no decorrer dessa jornada ele se perde, se torna escravo, se torna uma pessoa avarenta. Ela, em vez de melhorar, ela piora no caminho. E Jesus falou, vocês têm que ter cautela, vocês têm que guardar, vocês realmente têm um propósito bom, ímpar. O meu maior medo quando eu tinha que trabalhar, tinha que fazer essas coisas para juntar, era se envolver demais e criar ambições e vaidades. E o meu coração mudasse, e eu já estava mudando o coração. Certa feita Deus falou, você está mudando o seu coração. Você não está usando o dinheiro como servo, mas você já está virando servo do dinheiro. Aí eu já comecei a criar muitas vaidades, querer muitas coisas. Aí eu já mudei o roteiro e mudei o propósito, estava trabalhando em prol de coisas que no meio do caminho eu fui desejando e querendo. E perdi o roteiro. E aonde que agora eu fui mais escravizando, tive que... Aí você quer trabalhar mais para ter mais dinheiro, quer correr mais atrás de dinheiro e vai sobrecarregando mente, corpo, alma, espírito e vai perdendo o quê? O foco, a direção vai se perdendo no caminho. E Jesus falou, ei, vocês têm que tomar cuidado da avareza. Vocês têm que guardar da avareza. Porque a essência da vida não consiste na abundância do que vocês possuem. Não é o dinheiro que traz a essência da vida. Às vezes você com um carro simples ou um carro grande, um carro chique, você não vai usufruir. Tem gente que fica, eu queria tanto uma bicicleta para ir passear com a minha família, tem a bicicleta, ele não vai sair, porque ele perdeu o propósito. Eu queria tanto um carro para viajar com a minha família, tem o carro está na garagem, está saindo para outros lugares, perdeu o propósito. Igual eu falei, as bênçãos, ela vai ajudar você a ter uma vida feliz. Trabalhar com as suas famílias, se você tivesse um carro, se você tivesse um bom emprego, se você tivesse tudo isso, ia facilitar. Mas Jesus falou que a essência da vida não está nas coisas. Você tem que aprender a aproveitar aquilo que Deus está te dando. Você tem que aproveitar se Deus está te dando pão como pão. Se Deus está te dando dentro do pão muitos recheios, muitas coisas, a gordura, tanto etc, leite, mel, a gordura, como vai dizer, sinônimos de prosperidade na Bíblia, você tem que saber administrar. Usufruir e aproveitar. Se Deus está ativando, aproveite aquele momento, aquela bênção, aquilo que Deus está te dando. Temos que aproveitar as bênçãos de Deus, temos que aproveitar a graça de Deus, que Deus está nos dando. É onde que ele vai dizer, ele vai começar agora. Propôs uma parábola. Jesus falou assim, agora eu vou trazer um ensino dentro de uma parábola. Vou fazer uma analogia aqui e eu vou trazer uma parábola. A parábola ela vinha para facilitar o entendimento. Aí Jesus falou, deixa eu contar uma parábola aqui. Havia um jovem rico, que representava o jovem. Tinha produzido com abundância, tinha muitas riquezas. Aquele jovem já era dono de muitas riquezas, aquele jovem já tinha dinheiro. E a Bíblia vai, produziu com abundância, tinha abundante. E arrazoava ele entre si, ou pensava entre si, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
Aquela pessoa tinha tantos bens que, em vez de usufruir, estava inventando trabalho para poder juntar mais dinheiro. A essência da vida não é essa, é aproveitar. Tem gente que já tem demais e ainda não sabe descansar, não sabe aproveitar aquilo que tem. Eu aproveito tudo que eu tenho. Se Deus me dá um dia de descanso, eu aproveito. Se Deus me dá um tempo para buscar, para orar, eu vou buscar. Se Deus me dá um dia com a minha família, eu vou tirar o dia da minha família. A gente tem que estar sensível àquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus está nos trazendo, aquilo que as bênçãos de Deus, os recursos está nos trazendo. E olha que nós vamos dizer, e vai dizer que um homem murro produziu com abundância. Deus está trazendo a bênção. Quando fala de produção, Deus está trazendo. Deus está trazendo, Deus traz bênção para o ímpio, traz bênção para o justo. Agora a diferença é o que nós vamos fazer com a nossa bênção. Com a produção que Deus está nos trazendo. Com aquilo que Deus está nos enriquecendo. E eles arrazoavam entre si dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer, ele já tinha tanto que não tinha lugar nem para guardar. Ele tinha galpões. A conta dele no banco, o banco já falou, ó, você não pode deixar esse tanto de dinheiro aqui no banco. Já tem, estou fazendo uma analogia aqui dentro de uma brincadeira. Mas aqui nós podemos, ele falou, ó, você já tem demais aqui no banco. Você já tem um monte, você já tem conta em 5 bancos, tem muito dinheiro. Você tem que dar um jeito, fazer alguma coisa. Ele falou, então tá bom. Vou caçar outros bancos para guardar meu dinheiro. Aqui tá falando, vamos derrubar, vamos construir celeiros maiores. O dinheiro já virou servo. Ele não usava aquele dinheiro para conforto. Não, eu vou ampliar meu conforto, vou ampliar o conforto do meu próximo. Eu vou semear no reino de Deus, eu vou ajudar os necessitados, eu vou ajudar o mundo que está pobre. Não, eu vou aumentar meu patrimônio. Eu estou em terceiro mais rico do mundo, eu quero ser o primeiro. Eu estou em 10º do mais rico do mundo, eu quero ser o primeiro. E ele não vai usufruir. Ele vai ter a fama, vai ter o status, mas não vai ter o quê? O conforto. Porque uma pessoa que ele está nisso, ele está com propósito, ele está com ambições, ele está correndo atrás de dia e de noite. De certo que é uma forma errada até correr atrás para que Deus venha abençoar. Porque a bênção do Senhor vai abençoar aqueles. Quando chegar o tempo, Deus ele vai abençoar independente do seu sacrifício, do seu esforço. Mas isso é uma questão de fé que eu não vou entrar aqui. Mas agora, quando Deus ele traz, você tem que usufruir daquilo que Deus te dá. Agora tem pessoa correndo atrás. Deus já deu casa, Deus já deu família, Deus já deu carro, Deus já deu conta, Deus já deu empresa, Deus já deu tudo e ele está correndo atrás de mais coisa. Nós não podemos deixar, tem gente que é porque ia falar, mas é porque eu vim muito pobre, eu tenho medo de ficar pobre de novo. Você veio, Deus mudou sua história, Deus mudou sua vida, Deus te abençoou. Você só vai, é uma ocasionalidade da vida, Deus permitir, ou se você sair fora da posição. Às vezes, no tanto buscar, você fica pobre. Tanto buscar riqueza. Porque você vai quebrar outros princípios e vai alegar a legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Porque você foi injusto. Porque você foi imoral. Porque você não soube administrar. Porque você não dividiu. Porque você não fez aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Tudo isso pode trazer prejuízo mais do que você viver a sua vida. Aí ele vai falar assim, farei e derrubarei os meus celeiros. Prejuízo e desperdício. Tem gente com muita riqueza, mas está desperdiçando. Está desperdiçando com vaidades, com desejo. Tem gente falando assim, celular, vou quebrar ele, vou comprar um melhor. Mas por quê? Ele não está funcionando? Ele não tem aquilo que te... As necessidades que você precisa, ele não tem? Não. É porque lançou um novo e eu quero ter um novo. Vou trocar de carro, mas por quê? O seu carro ele não cumpre sua necessidade? Ele não tem a velocidade, não tem o porta-mala, ele não tem a cor. Não, é simplesmente que eu quero mudar de cor, porque a tendência agora é branco, o meu é preto. Não é porque lançou uma moda agora, que agora o carro mais chique que está tendo é o outro, eu vou trocar. Fala de vaidades, não fala de necessidades. Não é por conforto, é por vaidade. Tem gente com carro que não gosta porque é tendência, mas ele não gosta. Mas ele quer estar na moda. Ele quer ter o que todo mundo tem. Ou ele quer ser um dos primeiros a ter. Tem gente que se vangloria. Eu tive primeiro o carro tal, eu tive primeiro o telefone tal. Vaidades. Vaidades. Mas se aquilo tá... Quando eu vejo pessoas assim, eu vejo que são pessoas da alma vazia, que quer trazer alegria, enriquecer a sua alma com coisinhas pequenas.
Ele poderia estar se alegrando com o quê? Ter uma boa casa, ter uma boa família, ter uma boa alimentação, ter um bom descanso, ter uma boa noite de sono. Comer nos restaurantes bons, usufruir da família. Não, ele quer aparecer. Não basta comer com a família, ele tem que botar no status que ele estava no melhor restaurante. Às vezes nem usufruiu a comida esfriou enquanto ele estava ali tentando postar uma foto, querendo usufruir dessas coisas. E Jesus, ele pegou aqui e vai falar: edificarei outros maiores e recolherei as minhas novidades. Nós podemos ver vários erros. Aqui eu não quero entrar em mérito porque o vídeo já está muito extenso. E direi à minha alma: 7 vaidades da alma. Tem muitas pessoas, antes de eu entrar nisso, tem muitas pessoas, aqui é outro ponto aqui da Bíblia, tem muitas pessoas que estão construindo errado, edificando errado, investindo o seu dinheiro errado. Que é um exemplo bem Babel. Construiu para ir contra a vontade de Deus. Construiu por fama. Construiu por glória. Para que você está construindo a sua casa? Para que você está querendo um carro bom? Para que você está construindo? Por status, por fama. Às vezes a pessoa nem gosta daquela cor, como eu disse, mas é tendência. Ah, mas todo mundo está tendo uma casa assim, você nunca quis ter uma casa assim. Às vezes você queria ter uma casa cheia de plantação, cheia de frutas em volta. Ah, mas a moda agora não é. A moda agora é isso aqui. Então vamos seguir a tendência. Você tem que, o seu dinheiro é para trazer alegria para você, não é para seguir tendência, não. O seu dinheiro é para usufruir, para trazer. Deus está trazendo para abençoar os seus gostos, não é o gosto que a maioria acha. Tem gente que está ditando roupa de você vestir, está ditando o que você comer, está ditando a maneira que você vai pentear seu cabelo, a maneira... Lógico, você tem que ter um padrão que venha a ser dentro de uma coisa que venha a ser sensata, não venha fazer loucura. Mas também não pode, tem gente que não vive, fica lá caçando qual que é a tendência para casa, qual que é a tendência para tecnologia, qual que é a tendência para carro, qual que é a tendência para viver. Aí tem gente aí em depressão porque não sabe viver. Aí você olha, é rico, tem tudo, mas não sabe viver, não sabe usufruir do dinheiro que tem. Aí Jesus falou: vocês estão construindo errado. Edificar outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades. O pensamento dele era em torno de quê? Vaidades, propósitos errados, que não vai satisfazer os seus desejos. Porque tudo isso ele queria fazer por causa de vaidades e ambições. Olha aqui, 7 vaidades da alma. Pedirei a minha alma. Alma, tens em... Primeira vaidade da alma, ter depósito. Ah não, mas isso aqui não é vaidade. Isso aqui é uma necessidade, nós temos que ter uma reserva. Quando nós estamos dentro de um padrão bíblico, dentro de um padrão que não venha a ser imoral, mas só que a pessoa, para fazer isso, ela vai quebrar vários princípios, ela vai se sobrecarregar, ela vai comer o pão de dores, ela vai fazer tantas coisas que aquilo ali vai quebrar aquele princípio. Muitos bens, vaidade na quantidade. Tem pessoas com vaidade em quantidade. Quer ter 10 carros, só usa um. Vaidades. Mas para que tudo isso? Você usa todos os carros? Se é uma pessoa que tem 3 carros numa picape, é para mim carregar minhas coisas para a roça. Esse carro aqui é para o meu dia a dia. Esse aqui é para o meu passeio. Esse aqui é o meu do meu trabalho. Eu ainda entendo. Mas você tem 10 carros igual. Para que esse tanto de carro igual? Não, ó, minha coleção que eu tenho. Vaidades. Para muitos anos. Tem pessoas querendo juntar por muitos anos de vida, mas não está cuidando da saúde, vai morrer. Não adianta nada ter dinheiro. Não está cuidando da saúde. Não está cuidando do templo. Nós somos o templo de Deus. Nós temos que cuidar primeiro do templo. Nós temos que preocupar. O que aumenta os nossos dias de vida é a obediência a Deus. E o que tira os nossos dias de vida é o pecado. Jesus falou: não vai adiantar nada disso.
se eu pedir a alma de vocês, se chegar o tempo de vocês, essas coisas que vocês estão fazendo, esses pecados estão diminuindo o tempo de vocês na terra. Vocês estão quebrando princípios, vocês estão com avareza, vocês estão com injustiça, vocês estão lesando outras pessoas, vocês estão diminuindo o tempo de vocês na terra por causa do pecado e vocês estão juntando para quem? E quando chegar o tempo de vocês, porque vocês não estão preocupando com as coisas espirituais, não vai adiantar nada. Aí quando chega o tempo da reflexão, está quase morrendo, está com câncer por causa de tantas outras legalidades, por causa da natureza humana, por causa do corpo humano, por causa da limitação de dias na terra, por causa do pecado que vai fazer, que vai diminuir. Aí a pessoa, nossa, eu queria tanto ter feito tantas coisas. Aí entra a reflexão, mas a pessoa não tem mais idade, não tem mais força, não tem mais saúde e perdeu tudo. Aí a pessoa vai dar conselho, ei, se você tiver condições, faça tudo que você tiver vontade. Aí vai os filósofos escrever, aí vai os de idade querer ensinar os mais novos. Só que com atitudes eles ensinaram a fazer outras coisas. Aí agora quer mudar por causa de uma reflexão que teve no fim da vida. Só que tem uma geração que aprendeu com eles. E como é que eles vão mudar uma vida de ensinos errados com atitudes, com 3, 4, 5 palavras de reflexão? Não vai conseguir. Infelizmente, se não for o poder de Deus, se não for a graça de Deus pela palavra, se não for Jesus aqui que falou, vou ter que trazer a palavra para gerar fé, trazer entendimento, para ver se traz mudança aqui na vida desse povo, para que outros não venham cometer o mesmo erro que esses estão cometendo. Aí Deus falou o quê? Muitos anos. Descansa. Tem gente que quer sofrer a vida toda para descansar no fim da vida. Tá errado. Vai descansar com o quê? Cheio de problema, cheio de dificuldade. Saúde já não vai mais. Você tem que descansar cada dia, você tem que ter o seu tempo para tudo. Não, eu vou ficar sem dormir a vida toda para descansar quando eu estiver mais velho. Eu vou trabalhar a vida toda para descansar quando eu estiver mais velho. Esse é o pior erro que eu escutava desde quando eu era pequeno. Eu falei, mas que lógica tem essa? Eu vou sofrer a vida toda para tentar, porque eu nem sei se eu vou chegar até lá, quantas pessoas estão morrendo no meio do caminho. Para tentar usufruir o descanso. Não. O meu dia tem que ter meu descanso, tem que ter minha hora de trabalho, tem que ter meu tempo para fazer o que eu gosto. A minha fé eu entendi, o trabalhador é digno do seu salário, o seu trabalhador vai o quê? O suor do seu rosto vai trabalhar. Eu já falei, Senhor, então eu vou trabalhar para você, porque eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, que é na obra, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus. Deus vai cuidar de mim e eu não vou ter momentos ruins na vida. Eu vou ter um dia, rapaz, eu tenho um dia que eu tipo assim, cada um tem sua visão. Agora, pra mim, é a melhor vida que eu tenho. Melhor do que aqui na terra, agora vai ser só no céu. Eu alcancei o auge da vida terrena. Ah, mas você não tem tantos bens. Você não tem carros, você não tem casa. Então, igual o apóstolo Paulo, não tendo nada e possuindo tudo. Eu tenho tudo que eu possuo tudo que é aquilo que eu preciso. Eu fico na presença de Deus, que é o prazer que me traz alegria. É o melhor caminho, mas nem todos têm essa visão. Então, para mim, eu estou no meu melhor, fazendo o que eu gosto, buscando a Deus, trabalhando para Deus, buscando a presença de Deus, sendo edificado em Deus, trabalhando com a minha família em Deus, seguindo os princípios que Deus ensina. O meu dia é todo para Deus. Para mim, o meu tempo é bem aproveitado. Não tem nada que eu faça no dia que venha me trazer peso. Tem gente que vai trabalhar é um peso, porque quer usufruir o que é uma necessidade de uma coisa. Não. O meu trabalho não me traz o trabalho que eu trabalho para Deus, que é o meu trabalho, não me traz tristeza. A minha família não me traz tristeza. As coisas que eu faço durante o dia não tem nada que me traz tristeza. Às vezes vem coisas da vida que vêm trazer problemas para mim e eu resolvo. Não deixo aquilo ali atrapalhar o meu dia, não deixo aquilo ali atrapalhar a minha vida e eu continuo vivendo a vida que eu sempre quis viver. Então o descanso não é... Tem gente que tem que saber nem descansar, tem gente que não sabe descansar. Ah não, vou aproveitar esse horário aqui, vou fazer isso, vou acrescentar isso, vai trazendo mais peso, vai trazendo mais carga. A visão dele é descanso, porém no futuro está desperdiçando o tempo do dia chamado hoje. Come, bebe e folga. Tem gente que dentro da administração de vaidade, às vezes está comendo o que não quer,
tá bebendo o que não quer e tá tirando folga sem aproveitamento. Todas essas vaidades, você tem que comer o que você gosta, você tem que beber o que você gosta e que você tem que tirar folga. Você tem que administrar a sua vida. Às vezes a pessoa quer tirar uma folga. Ah, mas eu não posso tirar folga porque é no feriado que entra mais dinheiro na empresa. É no feriado que a gente ganha mais hora extra. É no feriado que é isso tudo. E às vezes ele almejava tirar um descanso, sair com a família, passear, tirar uma viagem. Ah, nossa, tem 3 feriados. Se eu juntar com sábado e domingo eu poderia ir. Eu tenho dinheiro para ir, mas eu vou começar a juntar dinheiro. Vai entrar mais dinheiro. Vai ser 5 dias de hora extra. Vai dar quase 20 dias. Se eu for somar juntando, eu vou ganhar quase um mês na vida. Mas que adianta ganhar esse tanto de tempo, esse tanto de dinheiro, se não está descansando, se não está usufruindo o dinheiro com o propósito certo? Tem gente que está comendo, ah não, fulano gosta tanto, a moda é comer isso, como eu disse, não tem vida própria. Por isso que Deus vai falar, quer comais, quer bebais, faça para o Senhor. Faça aquilo que te agrada, faça aquilo que agrada a Deus. Não que agrada aos homens, não as tendências. Isso aqui Jesus estava ensinando na essência da vida. Tem pessoas que não sabem a essência da vida, acordar de manhã. Um dia falar assim, não, eu vou descansar até tarde e não estar preso a nada. Um dia falar, eu vou ficar até tarde assistindo um filme e não estar preso a nada. Não estou dizendo de uma necessidade. Eu estou dizendo quando a pessoa tem. Aqui falou que uma pessoa que tinha. Não estou falando de uma pessoa que não tem. Eu não estou falando de mim quando eu trabalhava, igual eu disse. Tinha que buscar a Deus nas madrugadas. Tinha que me sobrecarregar para alcançar aquilo que a graça que está estendida na minha vida hoje. Aqui nós estamos falando de pessoa que tem. Não estou dizendo de pessoas que estão buscando o que tem. Até que para buscar também tem uns princípios que vai nos ajudar a chegar à bênção de Deus. Fala da semeadura, fala dos propósitos, fala de buscar em Deus, fala da vontade de Deus, fala do tempo de Deus, que também são princípios elementares. Mas Deus lhe disse, olha o parecer de Deus diante desses homens, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Tem pessoa morrendo, juntando dinheiro, morrendo de assassinato, morrendo de tanto trabalhou, vai gerar problemas de saúde porque não dormia, porque não comia direito, porque vivia uma vida errada. Isso vai trazer o quê? Prejuízo. As pessoas vão ser assaltadas porque esbanjou muito na internet, muito dinheiro. Um dia que a pessoa fala, vamos assaltar fulano de tal, acabou morrendo. E ele teve uma vida, o quê? Ele vai morrer. E se te pedir a tua alma, o que tem preparado? Para quem será? Esse para quem será, será. Você vai entregar sua alma, sua eternidade na mão de Deus ou na mão do diabo? Jamais, lógico que é para Deus. Não é escolha sua. Depois que morreu, não. É escolha sua enquanto está vivo. Depois que morreu, você não vai, o diabo, os demônios chegar e levou, igual a Bíblia fala assim, e morreu e os demônios veio levar. Aí não adianta você falar assim, não, você não vai me levar não. Eu vou pro céu. Não tem escolha. Nossas escolhas é na terra. Por quê? Ele não investiu nas coisas espirituais. Por isso que ele vai falar, ele é pobre para Deus. Ele não investiu em nada de Deus. Ele não investiu na sua vida em Deus para chegar na salvação. Não investiu na sua família em Deus. Não investiu em nada do reino para que venha ter recompensa e coroa no céu. Não investiu em nada das coisas de Deus e morreu. Não tem mais, já era, morreu, já era. A Bíblia fala, morreu, segue o juízo. O que fala segue o juízo? O que você plantou, você vai colher. Seja bom, seja ruim. Se você tiver aliança com Deus, sobe. Se tiver plantado em Deus, vive a recompensa. Se tiver sem Deus, pro inferno. Se plantou coisa ruim, vai colher também lá no inferno. Não tem conversa, não tem meio termo. Não adianta falar, eu não acredito, não é assim, não adianta. Quando chegar, eu não creio, não tem problema. Como diz o Claudio Duarte, senta aqui nessa cadeira pegando fogo, que agora mesmo eu vou te atender, que tá cheio de gente aqui. Não adianta, não tem conversa. Meu espírito dói em falar essas coisas, minha alma fica triste, mas é a realidade. Jesus não pregava tudo com alegria, não.
Jesus não pregava a morte, dizer que a gente ia morrer, que a gente ia para o inferno. Ele não pregava com alegria, não. Você não vê Jesus com um sorriso, não. Jesus, a Bíblia fala que havia festa quando um pecador se arrependia. Mas quando Jesus ele estava pregando sobre as coisas que iam trazer prejuízo na vida do homem, a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do homem. Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio. É porque acontece? As nossas escolhas, nossos desejos, nossas ambições. De que se queixa o homem? Do seu pecado. Mas Deus te disse, louco, hoje mesmo vai te preparar. O que tem preparado? Para quem será? O que você tem investido vai ser para quem? Foi para o céu ou foi para o inferno? Foi as coisas espirituais ou foi as coisas terrenas? Foi confiado numa vida momentânea ou numa vida eterna? Foi para satisfazer o desejo da carne ou as coisas do espírito? Para quem será? E assim é aquele para quem ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tesouro, humanos, riqueza de Deus, ele conclui, ele corta no meio. Ele vai dizer, tem coisa que é da terra, tem coisa que é do céu. Mas o interessante é que tudo isso você vai viver aqui. A sua oportunidade de uma eternidade aqui. Tem gente juntando tesouro aqui. Foi isso que Jesus falou, onde a taça hoje consome. Você vai usufruir. Mal, se souber administrar, vai usufruir aqui. Porque, como eu disse, tem gente que não sabe nem administrar o que tem. Só que não junta para Deus. Não enriquece a sua vida em Deus, não enriquece a sua família em Deus. Aí às vezes tem dinheiro, aí não investiu nos filhos, os filhos têm uma vida toda desgraçada, fora de Deus, cheia de ilegalidades. Demônios tomaram conta na área de drogas, bebida, etc. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto nós focamos a nossa mente em uma área da nossa vida, no dinheiro, o diabo está tomando conta da nossa família, dos nossos filhos, de todos os negócios, até nos nossos negócios. O diabo vai entrar sem haver legalidade. E aquilo ali não vai ter construção, aquela edificação. Ela vai ser igual a parábola. Aqueles que ouvem a palavra e praticam, semelhar o homem que construiu sua casa. Tem gente construindo as coisas sem Deus. E se vir vento, fala de coisas espirituais, como aconteceu com Jó, leva. Vai embora, ó. Como aconteceu com os discípulos, ó. O vento fala de coisa espiritual. Se vir chuva, fala de coisa de Deus. Deus agora trazer chuva. Fala assim de coisas que Deus vem testar, vem provar, vem requerer, vem tratar. A pessoa vai ter prejuízo também. Transbordou rios, fala de coisa terrena. Se houver briga, se houver intriga, como aconteceu aqui, se houver divisões, se houver confusões, a pessoa não sabe administrar, não tem estrutura, não tem entendimento, não tem sabedoria, não sabe administrar e também terá prejuízos. Mas ele diz, a se melhorar o aquele que ouve as palavras de Deus, a palavra de Deus e pratica. Quem não pratica é religioso. Quem pratica é de Deus. Quem pratica não é religioso, é praticante, obediente, vai viver as bênçãos de Deus. Por isso que Jesus falou, se vocês forem igual aos fariseus, vocês vão ter conhecimento demais, mas vai ter uma vida derrotada. Vão ser podres por dentro, vão ter uma vida infeliz, vão querer as vaidades dessa terra. Para o que? Satisfazer o vazio que há em vós. Mas se vocês forem cheios de Deus, se vocês praticarem, vocês vão estar na rocha que é Cristo, vão ter uma vida cheia de alegria, vão ter uma vida cheia de gozo, vão ter uma vida repleta na presença de Deus e Deus vos abençoará. Então a conclusão é, procure se enriquecer em Deus. Pastor, mas eu fiz tudo isso de errado, como o Senhor acabou de dizer na Bíblia. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para se desprender das coisas da terra. Nunca é tarde para viver as bênçãos de Deus. Nunca é tarde para recomeçar. Por isso que Apocalipse vai dizer, se arrependa-te, volte à prática. Primeiro tem que ter um arrependimento. A pessoa tem que ter um reconhecimento. Se você já está falando que já está reconhecendo, se você tem esse desejo, não, eu queria ter essa vida, eu me arrependo. O arrependimento vai vir trazido de mudança. Arrependa-te,
Lembra de onde caíste, de onde eu caí. Nossa, eu queria tanto buscar a Deus, mas agora me perdi, fiz tantas outras coisas. Tem que lembrar. Volte às práticas das primeiras obras. Aí você tem que buscar a Deus. Buscar onde você parou. Se você nunca foi, tem que buscar. Mas eu nunca fui cristão. Então volte do projeto inicial de Deus. Onde Deus queria que você estivesse. Na presença de Deus. Aceite Jesus e volte para a presença dele. E você, mas eu larguei o altar para trabalhar. Eu larguei o altar para o negócio. E agora está tendo um monte de prejuízo. Então volte para o altar. Então volte para a presença de Deus. Volte para a sua função, volte para a sua chamada, volte para a sua vocação, volte para aquilo que Deus tem para você. Arrependa-te, volte à prática das primeiras obras, vai voltar lá quando você orava, quando você lia a Bíblia, quando você tinha alegria da salvação, quando você tinha prazer nas coisas de Deus, na casa de Deus, quando você exercia a sua fé. Volte à prática das primeiras obras e o resto é com Deus. É Deus que vai restaurar, Deus que vai firmar seus passos, Deus que vai trazer suas bênçãos. E eu peço a Deus que venha abençoar cada um com essa mensagem. Como disse o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca seja dado a palavra que venha trazer enriquecimento na vida de vocês, na vida daqueles que ouvem. O que eu recebi vos entreguei. Deus tinha colocado no meu coração para me trazer palavras que venham trazer edificação para muitas vidas. E eu estou trazendo, tem muitos homens de Deus aí fazendo trabalhos sérios e trazendo a palavra de Deus. Então eu sou mais um que está contribuindo para que o reino de Deus venha a ser pregado, o reino de Deus venha a ser proclamado, o reino de Deus venha a crescer e vidas e almas venham se voltar para Jesus. E aqueles que estão em Jesus venham se consertar, venham se alinhar, venham seguir o caminho que Isaías falou, esse é o caminho, andai nele. Porque às vezes a pessoa já está ali, mas ela não está no caminho ainda 100%. Falou, esse é o caminho, andai nele. Por isso que Jesus vinha com o prumo, usava os profetas para trazer o prumo, a linha, o alinhamento espiritual. Deus abençoe a todos. Glória ao nome do Senhor Jesus.